seria a adoração profética? É você pegar o seu microfone e cantar uma música num tom de profecia? Será? Antes de falarmos sobre o que é adoração profética, o que é a profecia, né? Vamos ver aqui em Apocalipse 19:10 fala que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, tudo aquilo que vem de Jesus Cristo, do seu coração e da sua mente, de acordo com o Espírito Santo, isso é uma profecia. Então, nem sempre a profecia é falar o futuro somente. A profecia pode falar qualquer coisa que estiver no coração de Deus naquele exato momento e de acordo com o Espírito Santo. Eu acho incrível que o Senhor ele pode nos usar de muitas formas e que sem esses padrões da religiosidade que às vezes a gente cria na nossa mente. Quando a gente pensa que a profecia é este que diz o Senhor ou alguma coisa desse tipo que complica tanto aquilo que às vezes a gente só quer fazer algo na hora certa, no momento certo e do jeito que Deus quer que seja feito. Isso já é profético. Quantos de nós nos perdemos nesse momento querendo fazer o mover de Deus acontecer? Mas o mover de Deus ele não acontece porque você está fazendo algo. O mover de Deus acontece quando você depende do Espírito Santo para Ele então agir através da sua vida. Então, vou te dar aqui alguns exemplos bem simples do que pode acontecer no momento de adoração da sua igreja local, que são sim adoração profética. Um cântico espiritual é uma adoração profética. Efésios 5, 18 a 20 diz assim: Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O cântico espiritual é o cântico gerado pelo Espírito Santo, que geralmente vem em forma do Espírito, na linguagem do Espírito, ou seja, em línguas angelicais. O cântico espiritual deve ser sim praticado no seu devocional, individualmente com o Senhor, onde você pode entregar o seu cântico a Ele de uma forma que Ele entenda você. Às vezes você não vai entender, porque quando nós falamos em línguas, nós não entendemos, mas nós edificamos o nosso homem interior. Então, o cântico espiritual também é uma edificação do seu interior. Agora, e quando nós estamos falando dentro de uma igreja local? Existe sempre um momento de adoração com a música, que você pode sim entoar um cântico espiritual ao Senhor quando você quiser. Agora, o que faz o cântico espiritual ser profético? Quando ele é feito na hora certa e da maneira certa, de acordo com o Espírito Santo. Então, quando nós cantamos o cântico profético, que é esse cântico espiritual, na hora certa, ali o céu se destrava, ali os milagres acontecem, ali o Senhor vem com uma glória dele maior. Então preste muita atenção quando você está no seu devocional. Quando você começa a fluir em cânticos espirituais, assim como está escrito em Efésios, se você começa a sentir aquilo que o Espírito Santo está fazendo, porque ali é chave para que milagres possam vir na sua vida, para que você seja fortalecido e que Deus possa se mover. Vamos falar agora do cântico também profético, que é o cântico novo. Vamos abrir aqui em Salmo 96, do versículo 1 a 2. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantai ao Senhor, bendiga o seu nome cada dia, proclamem a sua salvação. O cântico novo, ou o cântico espontâneo, como popularmente as pessoas falam, é o cântico que a gente canta o que estamos sentindo. Cantamos o que naquele exato momento está acontecendo. Então ele é espontâneo. Se você treinou um espontâneo em casa, ele não é mais espontâneo, né, gente? Tá uma moda muito grande dos cânticos espontâneos no culto. Sempre existiram, viu, pessoal? Mas agora virou uma onda, por quê? Todo mundo começa a gravar o cântico espontâneo, mas depois que você faz ele mais de uma vez, ele já não é mais espontâneo, né? O espontâneo é aquele momento que você faz ele fresco naquela hora, no tempo certo e da maneira que o Espírito Santo
te trouxer. Isso é muito bíblico. Então, no seu devocional, no seu momento com Deus, que você traga um cântico novo, um cântico espontâneo para Ele. Não fique preocupado em gravá-lo, registrá-lo. Esse momento é o seu momento com Deus, onde você desenvolve isso. Ah, mas oi, eu não sei nem por onde começar. Muito simples. Comece a cantar os salmos, pegue a Bíblia e cante a palavra de Deus. Você vai ver que você vai ter mais vocabulário, que você vai conseguir ali trazer um cântico espontâneo. Tá bom, Zoe, muito legal isso. Mas e quando eu tô na ministração? Eu tô com muita vergonha, eu tô muito tímido, tá todo mundo me olhando, mas eu sinto de cantar um cântico espontâneo numa música. Ou como é que eu devo fazer isso? Vou dar algumas dicas bem práticas e simples para você que fica nervoso, porque eu também fico e sempre fiquei, tá? Por exemplo, estamos cantando sobre a bondade de Deus e daí termina o refrão. Teu amor dura para sempre. Daí você começa a fazer um cântico espontâneo. Teu amor dura para sempre. Não dá, gente. Você acabou de cantar essa frase. Daí você vai então repetir essa frase. Não faz sentido você fazer um cântico espontâneo de uma frase que você acabou de cantar. Então talvez você fale outra frase, né? Sobre o que Deus já fez, o que Ele está fazendo, como Ele te resgatou e assim por diante. Então, você vai errar quando começar a fazer? Vai ser esquisito? Vai, mas só vai melhorar o quanto mais você arriscar e fazer. Também é muito importante você estar com a sua banda ali, né? Entendendo para onde você está indo. Então, comunique com a banda para onde você quer ir. Ou faça aquilo em cima daquilo que eles já estão tocando. Não vai inventar uma coisa que eles não sabem que estão fazendo, porque daí vai ficar feio para eles e também para você. Agora que vocês já entenderam o cântico novo e o cântico espiritual, vamos falar agora sobre a música profética. Muita gente não fala disso, todo mundo só quer dica para cantar profeticamente. Mas o instrumento? Tem gente que acha que o líder de adoração é mais importante que o instrumento. Imagina, gente, todos são importantes. E o momento da música profética, ele é muito mais mencionado na Bíblia do que o momento do cântico profético. Então, quando a gente olha aqui na passagem bíblica, especialmente no livro de 1 Reis, 1 Samuel, muitas vezes os profetas chamavam os instrumentos para serem tocados para que eles pudessem profetizar, né? Deus criou o mundo com o som da sua própria voz. O som, ele é muito importante. Imagine então um som recheado da presença de Deus. Pode criar um milagre, pode criar luz no meio das trevas, pode criar uma solução onde não existe solução. Quão poderoso é a música profética. Eu amo aqui em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15 a 17. Eliseu falando, tá? Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele assim disse: Assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, esse vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos, e os animais beberão. Ou seja, ele traz um arpista, o arpista toca, o poder de Deus vem sobre Eliseu, Eliseu profetiza água quando não tem água, e o que acontece? A água então enche esses vales. Maravilhoso, esses buracos que eles mesmos criaram. Por quê? Porque assim é o poder do som que vem de Deus. Assim é o poder do som profético, que é na hora certa e da maneira certa, de acordo com o Espírito Santo. Eu já experimentei muitos momentos onde um instrumento estava tocando que trouxe cura para mim. Eu tinha uma alergia muito, muito horrível, que meus dedos ficavam entre os dedos carne viva, sabe? Era mexer em qualquer coisa que lá vinha uma coceira e daqui a pouco havia bolhas e meus dedos ficavam muito mal. Daí eu fui numa igreja e sem eu perceber, nós estávamos no louvor e durante o louvor teve um momento de só um instrumental. E nesse momento de instrumental eu senti muita presença de Deus e eu senti que Ele estava tocando o meu corpo. Mal percebi que Deus estava me curando dessa minha alergia. Porque depois de uma semana eu voltei para casa e eu vi que eu nunca mais tive essa alergia. E eu tenho certeza que foi quando aquele louvor estava sendo tocado. Porque foi a partir daquele dia que ela começou a curar e nunca mais voltou. Ou seja,
Há poder na música profética, mas você que toca um instrumento que não está cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir trazer essa música profética. A música profética, ela vem sim através de uma vida com intimidade com Deus, onde tudo que você toca e tudo que você coloca a mão é abençoado, onde o seu tocar, mesmo que seja o mesmo acorde do fulano de tal e outra pessoa, quando você toca esse acorde, vem algo diferente, porque assim é o som profético de Deus. Por muitos anos, a igreja determinou instrumentos santos e instrumentos profanos. Para quem não sabe, tinha uma época que a bateria ela era proibida numa igreja local. Era considerada um instrumento satânico, porque era usado pelos, sei lá, pelas bandas satânicas, enfim. Até as percussões eram proibidas porque as pessoas usavam esses instrumentos no terreiro da Umbanda e assim por diante. Mas hoje a gente tem um entendimento que o importante não é o instrumento em si, mas a pessoa que está tocando aquele instrumento e qual o propósito que foi feito aquele instrumento. Então, preste atenção que o som ele foi criado por Deus, mas que sim, existem sons que não vêm recheados da presença de Deus. Mas se você está cheio do Espírito Santo, você vai tocar algo do Espírito Santo na hora certa e da maneira certa, e isso será profético. Vou te dar 4 passos aqui para a gente terminar essa nossa aula. Número 1, prepare bem o povo e esteja conectado com Deus. Para você fluir no profético, não dá para fluir no seco. Não dá para você vir aqui com um negócio incrível, que nem muita gente fala assim, nossa, eu saí do carro para ministrar e eu tava no fogo, eu tava no óleo. Daí cheguei lá na hora para subir lá na hora do altar lá para ministrar e nada aconteceu. Não aconteceu porque você estava na página 250 e o povo estava ainda na introdução. Então, 1, prepare bem o povo e garanta que eles estejam conectados com Deus. 2, saiba o momento exato de introduzir um cântico espiritual ou um cântico novo ou uma música profética. Saiba o momento. Essa precisão do tempo exato para fazer isso é fundamental. E como é que você adquire isso? Tendo relacionamento com a voz do Espírito Santo. Você se familiarizando com essa voz e sabendo ouvi-la de segunda a sábado, no domingo vai se tornar muito mais fácil. 3, use a música como ferramenta e não como um empecilho. Muitos de nós temos o que? Dificuldade com a técnica musical, então a gente fica mais focado olhando os nossos dedos, os acordes, nervosos para não errar, do que ouvindo o que o Espírito Santo está fazendo. Se aqui está o que? Natural, você consegue focar naquilo que precisa ser focado. E por último, eu falo que é muito importante, saiba quando terminar. Isso mesmo. Muita gente se empolga. Ai, meu Deus está se movendo, Deus está vindo e agora vamos com tudo. Mas saiba terminar, porque sem perceber, às vezes você já ultrapassou e acaba até estragando aquilo que aconteceu antes. Então saiba, está terminando aquele momento, já repetiu várias vezes, o Espírito de Deus já se moveu e ele está indo para uma nova jornada, para um outro ciclo. Termine antes. Timing é tudo na vida de adoração, do mover profético e assim por diante. Espero ter te ajudado, que você seja inspirado aí para ser uma pessoa que se move mais profeticamente, sem medo de errar, porque errar todo mundo vai. Agora, você nunca tentar, você também nunca vai acertar. Se você quer mais conteúdo da gente, se você tem mais outros temas que vocês querem ouvir, coloque aqui nos comentários que a gente vai ler. Também, se você quer o resumo dessas aulas que a gente dá para vocês, você tem ela de primeira mão ali no Telegram do Alto Monte. O link está na descrição aqui desse vídeo e Deus te abençoe.